Testemunho de fé, quando Deus usa um servo simples para livrar sua obra. Meus irmãos, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. Não é uma história de grandes milagres espetaculares, mas de como Deus age quando um servo, mesmo fraco, se dispõe a obedecer. É a história de um irmão que, em meio a uma batalha que parecia perdida, viu a mão do Senhor trabalhando de maneira tão clara que até hoje não podemos deixar de dar glória ao seu nome. O começo da prova, uma igreja em risco. Era o ano de 2015 na pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. O irmão Paulo, um cooperador fiel da congregação cristã há mais de 20 anos, começou a notar algo estranho nos cultos. A igreja, que antes estava cheia, especialmente nos domingos, agora tinha bancos vazios. Os irmãos mais novos, aqueles que haviam sido batizados nos últimos 2 ou 3 anos, começaram a faltar. Alguns deixaram de vir sem aviso, outros davam desculpas. Estou muito cansado, tenho que trabalhar, não estou sentindo mais nada aqui. O irmão Paulo, que ajudava na organização dos cultos e na visitação aos doentes, sentia um peso no coração. Ele orava: Senhor, o que está acontecendo? Por que os irmãos estão se afastando? Mas não vinha resposta. Até que numa noite de quarta-feira após o culto, o pastor da região o chamou para uma conversa séria. Irmão Paulo, você tem notado também? Perguntou o pastor com a voz baixa como se temesse que alguém ouvisse. Sim, pastor. Muitos estão se afastando. Até os que eram firmes estão sumindo. Eu também estou preocupado. E não é só aqui. Ouvi relatos de outras congregações próximas com o mesmo problema. Parece que há algo espalhando desânimo entre os irmãos. O irmão Paulo saiu daquela conversa com um nó na garganta. Ele não entendia. Aquela igreja era um lugar de bênção, onde muitos haviam encontrado a salvação. Como podiam estar desistindo agora? O sonho que mudou tudo, uma guerra invisível. Naquela mesma noite, o irmão Paulo teve um sonho. Era tão vivo que quando acordou suava frio. No sonho, ele estava dentro do salão da igreja, mas tudo estava escuro. Não havia luz, nem irmãos, nem bancos. Só ele de joelhos no meio do salão vazio. De repente começou a ouvir vozes sussurrando: desista. Não adianta mais. Deus não ouve. Era como se muitas pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas ele não via ninguém. Então, do lado de fora começou um barulho de passos. Era como se um exército estivesse marchando em direção à igreja. Ele correu para a porta e quando abriu, viu uma multidão de pessoas com rostos sombrios, vestidas de preto, carregando tochas. Elas gritavam: vamos queimar esta casa. Não deixaremos ninguém aqui. O irmão Paulo tentou fechar a porta, mas uma força o impedia. Foi então que ele ouviu uma voz clara, diferente das outras, vinda do céu. Não tema. Eu estou contigo. Peça aos meus servos que jejuem e orem. Esta batalha não é contra vocês, mas contra mim. Se permanecerem firmes, eu darei a vitória. Ele acordou assustado, o coração batendo forte. Sabia que não era um sonho comum. Era uma mensagem de Deus. A decisão, jejum, oração e uma estratégia de guerra espiritual. Na manhã seguinte, o irmão Paulo procurou o pastor e contou tudo. O pastor, homem de muita experiência, ouviu com atenção e disse: Irmão, isso confirma o que eu já desconfiava. Há uma batalha espiritual contra a obra do Senhor aqui. Precisamos agir. Eles decidiram convocar uma reunião com os cooperadores mais fiéis. Naquela noite, apenas 7 irmãos compareceram. Mas eram 7 que estavam dispostos a lutar. Irmãos, começou o irmão Paulo, Deus me mostrou que há uma guerra contra nós. Não é uma guerra de palavras nem de discussões, mas uma batalha espiritual. Precisamos jejuar e orar como nunca antes. Eles combinaram. 3 dias de jejum completo, só água, com oração das 6 horas da manhã até as 9 horas da noite. 2. Visitas aos irmãos afastados, não para discutir, mas para orar com eles. 3. Cultos especiais de intercessão, onde só se lere a palavra e se clamaria a Deus. Muitos acharam que era exagero. Jejum por 3 dias? Isso é muito. Mas os 7 decidiram: se Deus pediu, nós faremos. Os sinais de que a batalha estava sendo travada. No primeiro dia de jejum, algo estranho aconteceu. O irmão Paulo estava em sua casa de joelhos, quando sentiu uma dor forte no estômago. Não era fome, era como se algo estivesse apertando suas entranhas. Ele começou a gemer: Senhor, o que é isso? E ouviu no seu coração: são as forças do mal tentando te parar. Não desista. Ele continuou orando, e a dor foi passando. Mas naquele mesmo dia, 3 irmãos que haviam se afastado ligaram para a igreja. Um deles disse: Irmão, não sei porquê, mas hoje senti uma vontade muito forte de voltar. Parece que algo me puxou para cá.
No segundo dia, enquanto os 7 oravam no salão vazio, de repente, uma ventania forte começou a bater nas janelas, como se quisesse derrubá-las. Os irmãos não se assustaram. O pastor levantou a voz. Em nome de Jesus, nós resistimos. Esta casa é do Senhor, e o inimigo não terá vitória aqui. A ventania parou tão abruptamente quanto havia começado. No terceiro dia, o irmão Paulo teve outro sonho. Desta vez, ele viu anjos ao redor da igreja, com espadas de fogo, e as mesmas pessoas de preto que havia visto antes, agora correndo, como se estivessem sendo expulsas. Quando acordou, soube. A vitória estava próxima. A vitória, irmãos voltam, a igreja se fortalece. No domingo seguinte ao jejum, algo extraordinário aconteceu. O salão, que estava quase vazio nas últimas semanas, começou a encher. Irmãos que haviam sumido há meses apareceram. Alguns choravam, outros vinham com rostos de quem havia passado por uma luta. Um jovem que havia se afastado há quase um ano se aproximou do irmão Paulo e disse: Irmão, eu sonhei com o Senhor esta semana. Sonhei que o Senhor estava me chamando de volta. Não consegui dormir direito até vir hoje. Outro irmão, que havia parado de vir porque arrumou um emprego que exigia trabalho aos domingos, contou: Esta semana meu patrão, sem eu pedir, mudou meu horário. Disse que não precisava mais trabalhar aos domingos. Eu não entendi, mas agora sei que foi Deus. Aos poucos, a igreja foi se enchendo novamente. Não foi de uma vez, mas Deus foi restaurando o que o inimigo havia tentado destruir. O testemunho que se multiplicou. Uma campanha de oração e jejum. O irmão Paulo e o pastor não pararam por aí. Eles organizaram uma campanha de oração e jejum para toda a congregação. Por 40 dias, os irmãos se reuniram todas as manhãs às 5 horas para orar. Não era obrigatório, mas quem podia ia. Nesses cultos, não havia pregações longas. Só leitura da Bíblia, oração e cânticos de adoração. E Deus começou a agir de maneira poderosa. Um irmão que estava doente há anos recebeu alta médica depois que os irmãos oraram por ele. Uma família que estava em dívidas recebeu uma proposta de trabalho inesperada, que resolveu todas as contas. 3 jovens que estavam envolvidos com coisas erradas se arrependeram e foram batizados nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O mais impressionante foi o caso de uma irmã que havia se afastado há mais de 10 anos. Ela apareceu num domingo, sentou no último banco e chorou durante todo o culto. Depois contou que naquela semana havia sonhado com a igreja cheia de luz, e uma voz dizia: Volte. Este é o seu lugar. A lição que ficou: Deus não desampara os seus. Hoje, anos depois, aquela congregação está mais forte do que nunca. Muitos daqueles que se afastaram voltaram, e novos irmãos foram acrescentados. O irmão Paulo, que era apenas um cooperador, hoje é um dos pastores auxiliares da região. Mas ele sempre diz: Não fui eu quem fez nada. Foi Deus. Ele só pediu que nós ficássemos firmes. Muitas vezes achamos que a batalha é grande demais para nós, mas Deus não nos deixa sozinhos. Ele luta por nós, mesmo quando não vemos. E ele sempre repete a frase que ouviu no sonho: Esta batalha não é contra vocês, mas contra mim. Se permanecerem firmes, eu darei a vitória. Uma palavra para quem está lendo. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por uma prova hoje, se parece que tudo está desmoronando, não desista. Deus não prometeu que não teríamos lutas, mas prometeu que estaria conosco nelas. Talvez você esteja pensando: mas na minha igreja as coisas estão ruins, os irmãos estão se afastando, parece que nada vai dar certo. Ou então, eu mesmo estou fraco, não aguento mais. Mas lembre-se, Deus não olha para a nossa força, mas para a nossa disposição. Ele não precisa de gigantes, mas de servos fiéis. Se você está lendo isto e sente que sua fé está fraca, volte para os pés de Jesus. Comece a orar, a jejuar, a buscar a presença do Senhor. Não espere tudo ficar fácil. A vitória vem para quem persiste. E se você ainda não é batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, hoje pode ser o dia. Deus está chamando. Não espere mais. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Que você saiba, Deus é fiel. Ele não desampara os seus. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Testemunho CCB. Pastor salva a igreja após sonho de guerra espiritual, Deus deu vitória. Continuação com muito mais detalhes, diálogos e profundidade espiritual. A noite do sonho, quando o céu fala ao coração do servo. Era uma quinta-feira, dia de oração na congregação cristã no Brasil. O pastor Elias havia terminado o culto às 22 horas, mas ao chegar em casa, sentia um peso no espírito que não conseguia explicar. Sua esposa, irmã Marta, percebeu sua inquietação enquanto ele se sentava à mesa da cozinha, ainda de terno e gravata, as mãos entrelaçadas em oração silenciosa.
Meu amor, você está bem? O culto foi pesado hoje? Perguntou ela, servindo-lhe um chá de erva cidreira, como fazia sempre que ele chegava tarde. O pastor suspirou, passando os dedos pelo rosto cansado. Não foi o culto, Marta. É algo maior. Sinto como se uma tempestade estivesse prestes a desabar sobre nós. Não consigo explicar, mas meu coração está apertado. Ela colocou a mão sobre a dele, em silêncio, sabendo que aqueles eram os momentos em que Deus falava mais forte ao seu marido. Após alguns minutos de oração, o pastor se levantou e foi para o quarto. Antes de deitar, ajoelhou-se ao lado da cama, como fazia desde criança, e começou a clamar: Senhor, se há algo que o Senhor quer me mostrar, fala ao teu servo. Não me deixes dormir sem entender o que está acontecendo. E então veio o sono. Mas não foi um sono comum. A visão da guerra nos céus. Em seu sonho, o pastor Elias se viu em um grande campo aberto, onde o céu estava escuro, cortado por relâmpagos violetas. Não era uma tempestade natural, era uma batalha espiritual. Anjos com armaduras reluzentes lutavam contra seres trevosos, cujos gritos ecoavam como trovoadas. No centro da visão, ele reconheceu a igreja, não o prédio de tijolos, mas a igreja viva, os irmãos, envolta em uma névoa escura que tentava sufocá-la. De repente, uma voz poderosa ressoou, como se viesse das próprias nuvens. Elias, filho meu, a batalha não é contra carne nem sangue. O inimigo quer destruir o que eu construí. Mas eu te escolhi para estar na brecha. O pastor sentiu o chão tremer sob seus pés. À sua frente uma espada de fogo apareceu, e ele soube, sem sombra de dúvida, que era a espada do Espírito, a palavra de Deus. Mas então, algo paralisou. Entre os irmãos da igreja, alguns estavam de joelhos, outros olhavam para o alto com medo, e uns poucos tentavam lutar sozinhos, sem união. Senhor, o que devo fazer? Gritou ele no sonho, com lágrimas nos olhos. A resposta veio clara. Chama o meu povo ao jejum. Unge as portas da minha casa. E não temas, porque a vitória já é minha. Quando acordou suando frio, o relógio marcava 3 horas da manhã. O sonho não era apenas um aviso, era uma ordem. A reunião de emergência. Irmãos, precisamos jejuar. Na manhã seguinte, o pastor Elias convocou os obreiros para uma reunião urgente na sala dos irmãos, atrás do púlpito. Quando todos se sentaram, o irmão João, o diácono Pedro, a irmã Raquel e outros 5 servos fiéis, ele não perdeu tempo. Irmãos, Deus me mostrou algo grave esta noite. Não é um alerta, é uma guerra. Ele então relatou o sonho em detalhes, e enquanto falava, o clima na sala ficou pesado. Alguns baixaram a cabeça, outros fecharam os olhos, como se já sentissem o peso da batalha. O irmão João, um homem de poucas palavras mas de muita oração, foi o primeiro a reagir. Pastor, então não temos tempo a perder. Se o inimigo está atacando, precisamos nos humilhar diante de Deus. Quando começamos o jejum, o diácono Pedro, mais pragmático, cruzou os braços. Mas pastor, a igreja já está fraca. Alguns irmãos estão desanimados, outros estão saindo. Se anunciarmos jejum agora, eles podem achar que é mais um fardo. O pastor olhou firme para ele. Pedro, se não jejuarmos, não teremos igreja para preocupar. Deus não nos chamou para administrar uma religião, mas para lutar por almas. Se perdemos a batalha espiritual, tudo o resto desmorona. A irmã Raquel, que liderava o departamento das irmãs, colocou a mão no coração. Eu sinto mesmo, pastor. Ontem, enquanto orava, vi em espírito uma cobra enrolada no altar. Não entendi, mas agora faz sentido. O inimigo quer nos engolir. Silêncio. Então o pastor bateu as mãos na mesa, não com raiva, mas com determinação. Começamos hoje. 3 dias de jejum seco, só água. E todos os cultos serão de oração e clamor. Ninguém sai daqui até Deus nos dar a vitória. Os primeiros sinais da batalha. O inimigo ataca. Não demorou para que a oposição se manifestasse. No primeiro dia de jejum, enquanto os irmãos oravam no templo, o irmão Carlos, um dos mais antigos da congregação, chegou visivelmente abalado. Ele tinha sido um pilar da igreja, mas nos últimos meses andava frio, chegando tarde aos cultos e evitando as reuniões de oração. Pastor, eu não aguento mais isso. Jejum, oração, sempre a mesma coisa. Parece que Deus não ouve. Vou embora, disse ele, já na porta com a voz trêmula. O pastor Elias sentiu o coração apertar, mas não recuou. Chegou perto dele e colocou a mão em seu ombro. Irmão Carlos, eu entendo. A luta é dura. Mas você acha que é coincidência que justamente agora, quando estamos jejuando, você quer desistir? Isso não é você falando. É o inimigo usando suas fraquezas para te afastar. Carlos baixou a cabeça. Suas mãos tremiam. Mas e se Deus não me quiser mais?
O pastor olhou nos seus olhos com uma compaixão que só quem já esteve no vale da sombra da morte poderia ter. Se Deus não te quisesse, você já estaria longe há muito tempo. Mas você está aqui lutando, mesmo que seja contra a própria fé. Isso prova que Ele ainda está te chamando. Não vá embora agora. Fique. Jejue conosco. Deus vai te mostrar que Ele não te abandonou. Carlos hesitou. Então, lentamente voltou para o banco e ajoelhou-se. Não disse nada, mas suas lágrimas caíram no chão do templo. A noite do clamor, quando o céu responde. O terceiro dia de jejum foi o mais intenso. Às 20 horas, o templo estava lotado, apesar do cansaço e da fraqueza física. Muitos irmãos tinham vindo direto do trabalho, sem comer, apenas com a determinação de ver a vitória de Deus. As luzes estavam apagadas, só as velas acesas nos cantos, criando uma atmosfera de reverência e urgência. O pastor Elias subiu ao púlpito não com um sermão preparado, mas com o coração quebrantado. Irmãos, hoje não é dia de pregação, é dia de guerra. O inimigo pensou que nos venceria com desânimo, com divisões, com cansaço. Mas ele esqueceu de uma coisa: nós servimos a um Deus que ressuscita os mortos, que transforma a fraqueza em força, que faz do impossível possível. Então ele deu a ordem: todos de joelhos. Ninguém sai daqui até Deus nos dar a resposta. E começaram a clamar. Não era um coro bonito, harmonioso. Era um grito de guerra. Alguns choravam, outros falavam em línguas, outros apenas balbuciavam o nome de Jesus. O som encheu o templo, subiu pelas paredes, como se rompesse as barreiras entre o céu e a terra. E então, aconteceu. Uma irmã, a irmã Miriam, que há meses estava doente e não conseguia nem levantar da cama, de repente se pôs de pé no meio da congregação, os braços erguidos, e começou a profetizar. Assim diz o Senhor: eu ouvi o clamor do meu povo. A batalha é minha, e a vitória já foi decretada. O inimigo será expulso, os corações frios serão aquecidos, e esta casa será um farol de luz nesta cidade. Não temais, porque eu sou contigo. O templo explodiu em glórias. Alguns caíram no chão, outros levantaram as mãos, e até os mais céticos não conseguiram conter as lágrimas. Mas o maior milagre ainda estava por vir, o milagre que ninguém esperava. Enquanto a igreja ainda estava em adoração, a porta do templo se abriu. Era o irmão Mateus, que havia se afastado há quase um ano depois de uma briga com outro irmão. Ele entrou com o rosto marcado por noites sem dormir, as roupas simples, os olhos vermelhos. Todos o olharam surpresos, mas ninguém ousou interrompê-lo. Ele caminhou até o altar, ajoelhou-se e começou a chorar como uma criança. Deus me perdoe. Eu não deveria ter saído. Eu não deveria ter deixado o inimigo me enganar. Eu preciso de Jesus. O pastor Elias desceu do púlpito e foi até ele, colocando a mão em sua cabeça. Meu irmão, Deus nunca te deixou. Você voltou no dia certo. Hoje é dia de vitória. E então, como se fosse um sinal, o irmão Carlos, o mesmo que quase havia desistido horas antes, levantou-se e foi até Mateus, estendendo a mão. Irmão, me perdoa. Eu também errei. Vamos começar de novo? Mateus olhou para ele, incrédulo, e então os dois se abraçaram, chorando. Foi nesse momento que o pastor soube: a batalha estava ganha. A purificação do templo, ungindo as portas com óleo santo. No dia seguinte, ainda em jejum, o pastor Elias e os obreiros se reuniram para ungir as portas da igreja, como Deus havia ordenado no sonho. Com um frasco de azeite puro, eles foram a cada entrada, cada janela, cada canto do templo, orando em voz alta. Em nome de Jesus consagramos este lugar. Que todo espírito de divisão, de murmuração, de desânimo seja expulso. Que esta casa seja somente do Senhor. Quando chegaram à porta principal, o pastor sentiu uma presença sobrenatural. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse ali, confirmando: isso é meu. E então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto ungiam a última porta, uma pomba branca, símbolo do Espírito Santo, pousou no telhado da igreja e ficou ali, imóvel, como se vigiasse. Todos pararam em silêncio até que o pastor sorriu e disse: Deus está selando esta vitória. O culto da vitória, quando Deus confirma a sua palavra. No domingo seguinte, a igreja estava cheia como nunca. Não apenas os membros, mas visitantes, pessoas que haviam ouvido falar dos milagres que estavam acontecendo naquele lugar. O irmão Mateus, que havia voltado, subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Eu pensei que nunca mais voltaria aqui. Pensei que Deus não me queria mais. Mas Ele me buscou. Ele me trouxe de volta. Se você está afastado, se está com raiva, se acha que não tem mais jeito, venha. Deus está esperando por você. E então, algo que não acontecia há anos, almas se levantaram para aceitar a Jesus.
Uma jovem que havia entrado na igreja por curiosidade chorava no banco, repetindo: "Eu quero isso. Eu quero Jesus." Um homem que havia sido viciado em drogas caiu de joelhos no altar, clamando por libertação. E até crianças, movidas pelo Espírito, levantavam as mãos em adoração. O pastor Elias, ao final do culto, olhou para a congregação com lágrimas nos olhos. "Irmãos, isto não é obra nossa. É Deus. Ele nos deu a vitória não porque somos fortes, mas porque nos humilhamos. Não porque merecemos, mas porque Ele é fiel." E então, como um coro uníssono, a igreja respondeu: "Glória a Deus." O cotidiano da vitória, como a igreja mudou depois da batalha. Nos dias que se seguiram, a transformação foi visível. As reuniões de oração, que antes tinham pouca participação, agora lotavam a sala dos irmãos. Jovens, idosos, homens e mulheres se reuniam antes do trabalho, à noite, madrugada dentro, só para buscar a face de Deus. Os desentendimentos que antes dividiam os irmãos foram resolvidos em lágrimas e abraços. O irmão que havia brigado com Mateus agora orava com ele todas as manhãs. As almas perdidas começaram a ser resgatadas. Famílias inteiras voltaram para a igreja. Um casal que estava à beira do divórcio reconciliou-se após um culto de oração. Os milagres físicos se multiplicaram. A irmã Miriam, que havia profetizado, foi curada de sua doença. Um menino, filho de uma irmã da igreja, que nasceu com problemas cardíacos, recebeu um relatório médico atestando sua cura completa. Mas o maior milagre não foi o que se viu, foi o que se sentiu. Havia uma unção no ar. Uma paz que só vem quando o Espírito Santo habita entre o povo. As pessoas não vinham à igreja por obrigação, mas por fome de Deus. A lição que ficou: Deus não desiste de sua igreja. Meses depois, em uma reunião de obreiros, o pastor Elias compartilhou uma reflexão que marcou todos. "Quando Deus me mostrou aquele sonho, eu pensei que a batalha fosse só contra espíritos das trevas. Mas agora entendo, a maior luta era contra o nosso desânimo, contra a nossa falta de fé. O inimigo não precisa destruir a igreja por fora se ele pode apagar o fogo por dentro." Ele fez uma pausa, olhando para cada um dos presentes. "Mas Deus nos ensinou algo: Ele não desiste de sua igreja. Mesmo quando nós desistimos, Ele não desiste. Mesmo quando nós duvidamos, Ele permanece fiel. E quando nos humilhamos, Ele age." O irmão João, que havia sido um dos primeiros a apoiar o jejum, acrescentou: "Pastor, eu aprendi que a vitória não vem quando tudo está bem. Vem quando tudo parece perdido, mas nós escolhemos confiar." E o pastor, com um sorriso cansado mas cheio de gratidão, concluiu: "Isso é fé, irmão. Fé não é acreditar que Deus pode. É saber que Ele vai." Um chamado para você: a batalha também é sua. Talvez você, que está lendo este testemunho, esteja passando por uma luta semelhante. Sua igreja está fraca? Não desanime. Deus pode levantar um exército de joelhos quebrantados. Você está desanimado? Lembre-se, o inimigo ataca mais forte quando você está prestes a vencer. Parece que nada vai dar certo? A vitória de Deus não depende das circunstâncias, mas da sua disposição em crer. Se você está em uma batalha espiritual hoje, faça como o pastor Elias. Ore não com palavras bonitas, mas com o coração quebrado. 2. Jejuar, não por religião, mas por fome de Deus. 3. Ungir a sua casa, consagre sua família, seu trabalho, sua vida ao Senhor. 4. Persistir, mesmo quando tudo parece perdido, continue clamando. E se você ainda não é batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, hoje é o dia. Deus está chamando. Não espere mais. A última palavra: Deus é fiel. Hoje, aquela igreja é um farol. Não porque é perfeita, mas porque aprendeu a depender de Deus. O pastor Elias ainda tem sonhos. Às vezes são advertências, outras vezes promessas. Mas agora ele sabe, quando Deus fala, é para nos preparar, não para nos assustar. E você? O que Deus está falando ao seu coração hoje? Não deixe o inimigo roubar a sua vitória. Levante-se, ore, jejue, creia. Porque no final a batalha é do Senhor, e Ele sempre vence. Glória a Deus. Amém.